finalizando, amados, vamos entregar o nosso melhor. Aleluia. Há um memorial. Tudo que nós fazemos há um memorial, amados. Aqui o Senhor está tendo misericórdia do povo. Porque eu não mudo, não vou destruir vós. O Senhor estava falando para o povo. Ele está olhando para esta igreja nessa hora. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus para Ele abrir a nossa visão espiritual. Peça a Deus para te ensinar como, sabe, as suas finanças, como administrar as suas finanças. É um momento para isso. É o momento de aprender, com certeza. Peça sabedoria a Deus e Ele nos dará sabedoria, nos dará entendimento. E você vai terminar, eu e você, vamos terminar esse ano como nós nunca terminamos, da nossa melhor forma espiritual, que esse é o mais importante. O Senhor, Ele dá semente para aquele que semeia. Ele dá semente para aquele, o pastor falou quarta-feira. O que você tem não é só para você, não é só para mim, é para compartilhar. E quanto mais você compartilhar, mais o Senhor vai te abençoar. Em nome de Jesus, amém? Vamos louvar o Senhor. Vamos entregar o nosso coração, a nossa mente. É bom estar em comunhão com os irmãos, mas melhor ainda é estar em comunhão com o Senhor, porque Ele está vivo e Ele está neste lugar, guardando. Ele não precisa vir nada de nós, mas nós precisamos dele. Nós temos que ter a necessidade de louvar e adorar o nome dele, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas e receber o oceano de unção. Em nome de Jesus. Oceano de unção, cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero nesta noite convidar a amada igreja do Senhor a estar adorando ao santo nome do Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos esta adoração, eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro de Salmos 42, apenas o verso 1, a qual vai nos dizer assim. O salmista no 42 verso 1 vai nos dizer: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. Como a vida de um servo, ele brama pelas correntes das águas, assim devemos ser nós nesta noite, buscando o suspiro na presença do Senhor Jesus, o adorando de todo o nosso coração, nos entregando, nos derramando na presença do Senhor Jesus. Saiba que o Espírito Santo de Deus já se encontra neste ambiente, louvado seja Deus. Saiba que Ele está curando feridas, saiba que Ele está trabalhando na área sentimental nesta noite. O Senhor tem falado com a igreja, que possamos dar lugar para o Espírito Santo de Deus, que possamos bramar como aquele servo bramou sobre as águas, suspirando. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos adorar a majestade santa do Senhor Jesus.
Deus é fiel, amados. Como é bom a gente ter a liberdade de cantar Yeshua, o Messias aguardado. Aleluia, Ele vem nos buscar. Como é bom nós termos essa liberdade. Aproveita isso, amados. Em nome de Jesus, vamos continuar adorando a Deus, os nossos dízimos, com as nossas ofertas. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 1. Aleluia. Diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se é esta, se é aquela, ou ambas igualmente serão boas. Amém, amados? Lançar o teu pão sobre as águas, você vai só lançar e confiar. Né? Se você vai lançar, você vai confiar, você vai fazer a tua parte, porque como diz o versículo de número 4, quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, amados. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo por nós, que Ele faça um milagre, que Ele remova a pedra, que Ele faça tudo, mas o que é para nós fazermos, Ele não vai fazer. Se é para nós removermos a pedra, para Ele fazer um milagre, Ele não vai remover a pedra. É a nossa parte. Faça a sua parte em nome de Jesus. E o Senhor vai fazer a dele e vai dar tudo certo. E tem mais. Não é só na área financeira. Você não sabe aonde vai prosperar. Às vezes você traz uma oferta achando que é só sua vida financeira, e Deus abre outras portas. Abre porta da vida sentimental, abre porta, sabe, da vida ministerial, te dá dons, faz maravilhas. Confia, não vai voltar. Quem traz a semente e semeia, com certeza vai colher. De algum modo, em nome de Jesus. Pega a tua oferta em nome de Jesus. A nossa irmã Raquel vai estar louvando. Em seguida, seria que o pastor Jefferson orasse pelo nosso pastor Emerson, amém? E no final, o Marcelo vai encerrar com o louvor e o pastor finaliza, em nome de Jesus, amém? Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos aqui reunidos no Teu nome, trazendo o nosso melhor. A nossa melhor oferta, meu Pai, trazendo o nosso coração. Pai, visita aquele que não tem oferta hoje, mas o Senhor é o Deus provedor. Pai, o Deus que abre portas. Pai, visita cada casa, a cada celeira aqui representado, meu Deus, e toda a semente que for lançada aqui. Pai, venha multiplicar. Venha ser 30, 60, 100 vezes mais, em nome de Jesus. Repreendemos o devorador, o cortador e o migrador das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos trazer então com alegria nossos dízimos e as nossas ofertas, em nome de Jesus. Amém. Louvando, amados. Louvando com alegria.
Porque Deus ama aquele que dá com alegria. Oh, Deus maravilhoso. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém.
Então, convido a todos neste momento a se colocar sobre vossos pés, estender vossas mãos em direção ao nosso pastor que estará trazendo essa palavra nestas 5 semanas, a qual o Espírito Santo do Senhor possa usar ele tremendamente. Iniciamos semana passada e hoje não será diferente o agir de Deus em nosso meio. Amém? Louvado seja Deus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos e bendizemos o santo nome do Senhor, ó Pai. Eu venho neste momento, Pai querido, junto com a tua amada igreja, ó Deus, te pedir, Pai, que o Senhor, ó Deus, venha usar o teu servo, Pai querido, a qual tem uma palavra preparada, uma palavra rema para os nossos corações, uma palavra de instrução, ó Deus, às nossas vidas, Pai. Que possamos, Pai querido e Pai amado, ser ministrados pela tua palavra e possamos, Pai querido, colocar tudo em prática, aquilo a qual o Senhor nesta noite trazer a direção, ó Deus, na vida do teu filho para com as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Santa Maria, igreja do Pai do Senhor. Podemos assentar, amados, em nome de Jesus. Graças a Deus por essa segunda quarta-feira de campanha de finanças, que é uma área que nós também precisamos. Deus abençoe. É uma área que nós precisamos muito, né, amados? Depois que nós estivermos ministrando a palavra, depois de ministrar a palavra, nós vamos estar orando pelos irmãos, tá? Não com imposição ainda. Nas últimas 2 quartas-feiras, nós vamos orar com imposição de mãos. Amém, amados? E Deus vai abençoar a sua vida. Viu? Você sabe que, às vezes, essa semana, não foi ontem, foi essa semana, quarta-feira, foi essa semana. Eu estava conversando com uma pessoa e quando ele virou a esquina de casa, eu fui impelido a levantar as minhas mãos no portão da minha casa e abençoar a vida daquela pessoa. E eu tenho certeza, amado, que os céus se abriram naquele momento. Sabe por que eu falo isso? Porque muitas vezes nós não cremos em uma oração. A gente diz, nós vamos orar. E tem muitas pessoas que vêm sem crer, amados. Só que o interessante é que a gente crê se falar que um macumbeiro fez uma obra e o tranca-rua trancou suas finanças. Fica todo mundo batendo o joelho por causa do tranca-rua. Irmão, se trancou a rua, Deus abre uma cidade. Sabe o que é interessante? Aí fica todo mundo batendo o joelho, tranca-rua, fez uma obra, um macumbeiro. Mas quando diz que um servo de Deus vai orar e vai ministrar uma bênção, não acredita. É interessante essas coisas. É interessante essas coisas. Porque nós precisamos crer, amados. Nós precisamos crer. Amém, amados? Amém. Você sabe que o presbítero Ademir não está hoje aqui, mas nós temos muitos testemunhos nessa área. Muitos, amados, testemunhos nessa área de finanças. E eu lembro uma certa feita que ele estava passando uma dificuldade muito grande. E nós entramos numa campanha. Como a campanha? Eu ia lá na casa dele e orava por ele. Orava por ele, abençoando, enfim. Nós fizemos umas 4 quarta-feiras, eu ia na casa dele, orava uma oração específica por essa área. Na 5ª quarta-feira, mais ou menos, eu não pude ir. Então, ele veio até a igreja, que era na oratório, não 1356, mas 1340, no salão, o primeiro salão que a gente congregou ali na oratório. E eu lembro, amados, que fazendo uma oração por ele, eu parei a oração no meio, ele estava sentado, um pouco à frente, numa cadeira à frente na igreja. Eu bati nas costas dele e falei, Ademir, você está preparado? Ele falou, para quê? Eu falei, hoje Deus abriu os céus a seu favor. Aleluia. Só para testemunhar sobre essas coisas, amados. E eu lembro que naquela semana ele estava desempregado. Ligaram para ele e ele começou a trabalhar. Aí o enteado dele ligou e disse assim, eu estou sentindo de te abençoar. Escolhe um carro até 25 mil reais. E escolhe com seguro, viu? Porque eu também vou bancar o seguro, que é o carro que ele tem até hoje. É o carro que ele tem até hoje. Então, amados, querendo ou não, Deus, ele opera. Não que Deus é obrigado a fazer essas coisas, não. A gente não obriga Deus a fazer nada.
Ele é Senhor dos senhores. Mas Deus, ele responde orações, meus amados, em nome de Jesus. Só que também nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que você faz como voto diante de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor não votar do que você votar e não. Então, se votar, cumpra, amado. E se por um acaso você votou e não cumpriu, peça perdão. Porque tinha um rapaz, ele também não está conosco mais, por isso que eu vou testemunhar isso também. Ele também estava desempregado. Ele falou, pastor, não aguento mais, eu tenho que sustentar minha casa, eu quero ser dizimista, mas estou desempregado. E conversando com ele na minha sala, eu falei, você quer ser mesmo? Ele falou, quero. Eu falei, então vamos fazer um voto aqui agora? Ele falou, vamos. E eu fui, amados, orei por ele e ele votou. Ele votou diante de Deus, irmãos. Que ele seria um dizimista, conforme Deus abrisse a porta para ele. Amados, não demorou 3 dias, não demorou, chamaram ele para trabalhar. Aí ele veio na igreja e testemunhou, irmãos. Vocês sabem o que aconteceu, né? Ele não cumpriu o... Sabe o que aconteceu, amados? Eu não vou falar mais ou menos aqui, só para vocês entenderem como testemunho. Vamos dizer que o dízimo dele era R$200. Amados, ele não cumpriu o voto. Sabe o que aconteceu? Ele saiu da casa, da onde ele estava. Protestaram ele, a imobiliária. E ele acabou perdendo. Teve que pagar 36 vezes de quanto? R$200. Que era o dízimo. Agora, não é melhor dar para a casa de Deus, sim ou não? Então, amados, não faça voto precipitado. Faça aquilo que você deseja cumprir. Amém, amados? Amém. Uma coisa é propósito. Propósito é intenção. Voto não. Voto é voto, irmão. Voto, você não volta atrás. E Deus, ele nos abençoa. Amém, amados? A primeira semana, a primeira quarta-feira, nós falamos aqui sobre a bênção do Senhor, que Deus, ele nos prepara para a bênção. Deus, ele nos dá sabedoria para sermos abençoados nessa área. Porque, na verdade, amados, nós não ministramos para pessoas que não são crentes. Nós ministramos para pessoas que nasceram de novo. Nós ministramos para pessoas que tiveram um encontro com Jesus Cristo. E nós estamos à procura da bênção financeira, não como o mundo. Porque eu creio que no mundo, no sistema mundano, as pessoas recebem dinheiro de várias formas. De meios ilícitos, mentindo, passando por cima dos outros, fazendo uma série de falcatruas. Mas nós estamos buscando a bênção que enriquece e não acrescenta dores. Porque muitas pessoas recebem dinheiro de qualquer forma, mas nós buscamos a que enriquece e não acrescenta dores, amados. Por isso que nós aprendemos na palavra. E por isso que nós entendemos que Deus, ele nos prepara para nos abençoar, para nos enriquecer. Amém, amados? Para que não haja o que? Principalmente a soberba. Para que não haja principalmente, amados, a ostentação, né? Às vezes tem uma ostentação e isso não agrada o coração de Deus. 2 Crônicas, por exemplo, capítulo de número 26, versículo de número 5, vai falar de um rei que foi muito abençoado. Um dos reis que mais enriqueceu e que mais foi abençoado na história dos reis de Judá. Olha só, 2 Crônicas 26, versículo 5. Vamos ler numa só voz? 1, 2, 3. Porque Deus se ajustara a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E você vai ver que o rei Uzias, está falando do rei Uzias, ele cresceu muito. Ele enriqueceu muito, amados. Teve muitos carros de ferro, muitos cavaleiros, muitos soldados. Ele enriqueceu em prata, enriqueceu em ouro. Ele teve ovelhas, ele teve gado. Ele enriqueceu demais. Mas o coração dele não estava preparado.
Não estava preparado. E o que vai acontecer então lá no versículo de número 15 e 16? Olha só, versículo 15 e 16. 1, 2 e 3. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de enfeites que estivessem nas torres e nos cantos, para atirarem flechas Em grandes pedras. e voou a sua fama até muito longe. Porque foi maravilhosamente ajudado. Até. Se tornou forte, Mas. havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Quer dizer, um homem que foi tão abençoado. Mas veja, uma coisa é você ser abençoado quando você não está na presença de Deus. Nessa área, tá? Nessa área. Porque quem não está na presença de Deus, eu não posso dizer que é abençoado. Não é verdade, amados? Mas nessa área, uma coisa é a pessoa prosperar sem estar na presença de Deus. A outra coisa é nós estarmos na presença de Deus. Então hoje eu quero falar, amado, da honra do Senhor. Quero falar nessa noite da honra que nós devemos dar ao Senhor. Há várias maneiras de nós honrarmos ao Senhor, amados. Há várias maneiras de nós honrarmos ao Senhor. As Escrituras dizem em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Coloca para mim, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. É a palavra de Deus, tá, amados? É a palavra. Nós estamos na palavra. Olha lá, 1, 2 e 3. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim. Espera um pouco. Então Deus disse que iria abençoar Eli, ali a sua casa. Deus volta atrás? Mas o homem volta atrás, amados. O que faz Deus voltar na sua atitude é porque o homem volta atrás. Quando Deus se arrependeu de fazer o homem, que ele disse que se arrependeu e mandou o dilúvio, por quê? Porque o homem transgrediu o seu coração diante do Senhor. Uma aliança tem duas partes, sim ou não? Sim. Tem duas partes. Deus cumpre com a dele. Deus está preparado para cumprir com a dele, mas nós precisamos cumprir com a nossa. Se eu devo orar para Deus responder, mas eu não oro. Mas quero que Deus responda. Então há uma parte que é minha, sim ou não? Foi o que aconteceu aqui. Vamos continuar então? Vamos lá. Porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão enriquecidos. Aí você diz, então é a bênção da barganha? Não, é a lei da reciprocidade. Não é barganha, é reciprocidade, amados. Amém? Não é, Deus não faz barganha. Mas essa é a lei da reciprocidade. Olha só, vamos ler em 2 Crônicas, capítulo 15, versículo 2. Essa lei. 2 Crônicas 15, 2. 1, 2 e 3. E saiu ao encontro de Asa e disse, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. Olha só. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, o deixará. Se deixar, ele vai deixar. Amém, amados? Então nós precisamos entender isso. E há várias formas. Honrar, no hebraico, a palavra honra, ou a palavra honrar, na verdade, eu até marquei aqui, é kebed, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e a sua autoridade. Então, honra no hebraico é kebed. Significa você reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade.
No dicionário Aurélio, honrar significa distinguir, fazer diferença. É isso que significa. E nós honramos a Deus de várias maneiras. O nosso culto honra a Deus. Se nós cultuarmos de todo o coração, com reverência, isso honra a Deus. A nossa fé honra a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá na Babilônia, eles não se dobraram diante do sistema de Nabucodonosor. Eles honraram a Deus na Babilônia. Sim ou não, amados? Sim. Quando você perdoa e cumpre a lei do Senhor, você está honrando a Deus. Quando Abraão, ele fazia um altar, aonde ele ia, ele fazia um altar e adorava o Senhor, ali ele estava honrando a Deus diante dos deuses cananeus. Então nós honramos a Deus, amado, de várias maneiras. E nós precisamos entender o que diz Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Vocês sabem decorar esse versículo, eu sei disso. Amém? Amém. Olha lá, olha o que diz, ó. 1, 2 e 3. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Aqui é uma forma de honrar a Deus. Aí você diz assim, mas espera aí. E aonde está a honra aqui? A honra não está em dar. Amém? A honra está em dar as primícias. A primícia. Porque a primícia não tem como você não dar. E como você não vai dar aquilo que é primícia? Não tem como. Porque já diz, é primícia. Então não tem como. Então veja que a palavra está dizendo, honra o Senhor com as primícias. E aí vem a promessa sobre as nossas vidas. Então é importante, amado, nós entendermos essas coisas. É importante. Amém, igreja? Amém. Agora, sabe o que acontece com a gente? Eu acho que isso é tremendo. Ó, vai virar uma chave agora aqui na sua mente. Você vai falar, é verdade. Sabe o que acontece com a gente? A gente coloca fé naquilo que é raciocínio. E a gente raciocina aquilo que é fé. Eu vou repetir. Você coloca fé no que é raciocínio. E o que é para raciocinar, você coloca. E o que é para colocar fé, você raciocina, você muda. Irmão, você coloca fé no que é planejamento. Planejamento não é fé, planejamento é raciocínio. Amém, amados? Planejamento é sentar com a esposa e dizer assim, ó, vamos comprar isso aqui, precisa disso mesmo? Isso não tem fé, é raciocínio. Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento. Aí sabe o que a gente faz? Gasta no que não é para gastar, compra o que não é para comprar, aí usa a fé. Não, mas Deus vai me abençoar. Faz isso ou não faz, irmão? Faz. Aí a gente coloca Deus no meio, mas não era para ter colocado. Senta com a mulher, precisa comprar essa geladeira? Nossa, não dá para aguentar. Não, dá para aguentar. Dá para aguentar. Então vamos comprar um nesse. Isso, é sabedoria, é raciocínio. É Deus nos dá essas coisas, amém, amados? Amém. Agora, o que é fé? Como que foi aqui em Provérbios? Aí a gente quer raciocinar. Aí a gente, não, mas será que está certo mesmo? Tá? Aí quer raciocinar. Quer dizer, o que é mandamento nós raciocinamos. E o que é planejamento a gente coloca fé. Planejamento é raciocínio. Mandamento é fé. É confiança na palavra. Amém, amados? Escreve isso aí, você vai precisar disso. Você vai precisar disso. Porque é aqui que está a nossa confusão. Porque muitas vezes Deus, Ele provou o quê? Deus não precisa da nossa oferta. Olha só que coisa, pastor Querezinha, não. Deus, Ele não quer a oferta. O que Deus, Ele quer é a honra da oferta. O que Deus, Ele quer é o sentimento que acompanha a oferta. Porque você pode ser um dizimista e não estar honrando a Deus.
Pode ser um dizimista e não está honrando a Deus. Porque sonega impostos. Dá cheque sem fundo, eu sei que aqui ninguém dá, graças a Deus. Dá cheque sem... não tem mais cheque? Não, eu conheço bastante gente que usa cheque ainda. Conheço. Às vezes dá não querendo dar, irmãos. Então, a honra não está em dar apenas. A honra está no sentimento que acompanha o seu dar. Isso que honra a Deus. A Bíblia diz que o Senhor, o que ele pede para Abraão? Só pediu para Abraão, mas pediu para Abraão. Ele pediu quem? Isaac. Sim ou não? Sim. Ele pediu Isaac para ver onde o coração de Abraão estava. Para ver onde o coração de Abraão estava. E a Bíblia Sagrada diz que Abraão, ele acordou de manhã, pegou o cutelo, pegou o menino, pegou o sacrifício e foi para o monte, e ele foi decidido a sacrificar o seu filho, amados. E quando ele vai sacrificar, o que Deus diz? Não, Abraão, por quê? Porque agora eu sei que verdadeiramente confias em mim. Deus não queria um holocausto de gente. Deus é contra o holocausto humano, amados. Deus é contra o sacrifício humano. Deus não é maloque. Mas veja, Deus pediu para ver o sentimento de Abraão. Porque quando Deus nos pede essas coisas, é para ver aonde está o nosso sentimento, aonde está o nosso coração, amados. Aonde está o nosso coração. Por isso Deus, ele nos pede. Amém, igreja? A gente vai ver em Atos capítulo 5, vocês conhecem essa história. Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 5. Que vai falar a história de Ananias e Safira. Vocês conhecem essa história, mano? Todos? Ananias e Safira? O Júlio está dizendo ali, não conhece. Então vamos lá, Atos capítulo 5, versículo 1 ao 5, amados. Vamos lá. Ele está dizendo ali que não. Olha lá. 1, 2 e 3. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Agora, peraí, ele vendeu uma propriedade, digamos que essa propriedade hoje fosse uns 600 mil. É dinheiro, sim ou não, irmãos? É dinheiro. Então veja, poxa, Deus vai achar ruim? Mas Deus não é o valor do dinheiro, mas é a intenção do qual leva, amados. É a intenção ali, é o coração de como leva esse dinheiro. É isso, amados. Amém? Isso honra a Deus. Olha lá, continuando. Sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da verdade, guardando-a não ficava para ti, e bendita não estava em teu poder, porque tornaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5, para finalizar. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande terror veio sobre todos os que ouviram. Na antiga aliança, isso não, é na nova. Agora, a mulher dele vai acontecer a mesma coisa, continuando o texto, né? A mulher dele vai chegar e vai acontecer a mesma coisa com ela. Agora, não é só questão da mentira. Mas por que ele ofertou? Sabe por que ele trouxe o dízimo? Ou a parte? Sabe por que ele trouxe? Porque se você pegar um texto antes, uma página antes, você vai ver que Barnabé, ele era muito próspero. E Barnabé dizimou. Aí Ananias e Safira viu aquilo e eles ficaram, na verdade, com inveja e falaram assim, vamos também fazer a mesma coisa. Então veja, além da mentira, havia um sentimento de inveja. Fizeram por inveja, por competição, para aparecer, amados. E Deus não tolera essas coisas.
Deus não tolera. Então veja que Deus, ele está preocupado. O que honra a Deus, amados, além da bênção que nós trazemos, mas é a forma que nós trazemos, amados. É como o nosso coração está. Porque para a igreja, por exemplo, tanto faz. Para a igreja tanto faz. R$300 com um coração amargurado, ou R$300 com um coração alegre, satisfeito e confiando no Senhor, para a igreja é a mesma coisa, mas não honra. E quem é que nos abençoa? Deus. Quem nos abençoa é Deus. Quem nos abençoa é Deus, amados. Vamos abrir a Bíblia. Olha o que estava acontecendo. A pastora, ela tocou, eu pensei que ela ia tocar nesse versículo, quando ela falou de Malaquias. Mas é aquele tempo mesmo de Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículos 6 ao 10. Olha o que estava acontecendo, amados. Vamos lá. Malaquias 1, 6 ao 10. 1, 2 e 3. O filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome e dizeis: em que desprezamos o teu nome? Olha lá. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Alô? Alguém está em versículo? Aí está aberto na Bíblia? Porque Olha lá. quando trazeis animal cego para sacrificar-lhes, não faz mal. E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal. Olha só como eles honravam os príncipes. Eles honravam os homens. Quando era para trazer para a casa do Senhor, olha que sentimento. Ah, pega o coxo aí, ó. Pega esse daqui que está manco e leva. Pega esse aqui que está cego e leva. Agora, quando era para os príncipes, quando ia fazer aquela ceia de final de ano, quando ia fazer aquelas coisas, aí honrava o homem. Ah lá, ó, Deus vai reclamar disso, ó. Vamos lá. Ora, Apresenta-o ao teu príncipe. terá ele agrado em ti? Ou Aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de vós. Isso veio da vossa mão. Aceitará ele a vossa pessoa? diz o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Não, só até aqui, não precisa. Só até aqui. Amém, amados? Então veja, o que estava ali? O sentimento. Quando eles iam pegar e trazer, porque para o Senhor era pior, irmão. Pior. E Deus viu isso. Deus pesou o sentimento. Deus está dizendo através de Malaquias que era melhor o templo ficar fechado do que dar oferta de qualquer jeito. É melhor o templo ficar fechado. Era melhor o templo ficar fechado do que cultuar de qualquer jeito. Quando nós sabemos na presença de quem nós estamos, amados, então os nossos joelhos precisam tremer. Amém, amados? Porque Deus, ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que nós pensamos, imaginamos ou pedimos, segundo o poder dele que nós opera. Amém, amados? Eu creio que Deus, ele tem bênção assim para nossas vidas, amados, em nome de Jesus. Agora, vamos pegar um outro texto, mais 2 textos e nós finalizamos aqui, tá bom? Essa segunda quarta-feira. Então, a questão de honrar a Deus, irmãos. Quando você for fazer qualquer coisa para o Senhor, seja oferta, seja o dízimo, seja, irmão, seu louvor, seja a sua adoração, seja o culto. Irmão, fala, Deus, eu vou te dar o melhor, eu vou honrar o teu nome, eu vou glorificar o Senhor. Amado, em nome de Jesus. Porque Deus, ele honra aquele que honra ele. Amém, amados? Deus honra. É a lei da reciprocidade. Deus honra aquele que honra ele. Olha uma mulher que honrou a Deus.
Você já sabe qual que eu vou falar. Vocês já estão aí, ele vai falar dessa mulher. Marcos capítulo 4, versículo 3 ao 9. Vai falar de uma mulher que honrou o Senhor. Olha lá. Vamos ler só um pouco, porque eu sei que vocês conhecem essa história. Aí o Júlio vai falar, não, Júlio, acontece. Vamos lá. 1, 2, 3. Não, peraí. Marcos 4. Não, peraí, tá errado. Marcos 4, do 3 ao 9. Quando começa a história da mulher? Veio para mim. Da mulher do vaso de alabastro. Essa aqui é a parábola da semeadura. Está um pouco mais para frente? Está nesse texto, um pouco mais para frente. Todos conhecem esse texto, amados? Da mulher do vaso de alabastro? Do unguento? Jesus, ele está ali numa festa, sim ou não? Numa confraternização com Simão. Aí a mulher, o que ela faz? Maria. O que ela faz? Maria de Betânia. Ela pega um unguento, um vaso caro, que eram 300 denários. Quanto? 300. Sabe quanto que dava aquele perfume hoje, mais ou menos? 14.400 reais. 14.400 reais. Um perfume. Um perfume que ela foi, quebrou e começou a passar nos pés de Jesus e enxugar com seus cabelos. Quando ela faz isso, o que acontece? Olha lá, 14:3. Quando ela faz isso, o que acontece, amados? Judas Iscariotes, o que ele diz? Mas na verdade ele não queria dar para os pobres. Mas entenda uma coisa, que eles não vão reclamar do perfume e do preço. Eles vão reclamar do quê? Da forma que é usado. Sim ou não? Sim. Na igreja acontece a mesma coisa. As pessoas não dão, sabe por quê? Porque elas dizem assim, como é que vai ser usado o meu dinheiro? Mas você honrou a Deus, irmão. A sua honra é com Deus. Sim ou não, amados? Mas eu quero saber como vai ser usado. Aí tem que dar aquela lista. Não, nós vamos consertar aqui. Aí vamos consertar ali. Aí vamos fazer ali. Aí vamos falar, não, então agora tudo bem. Agora sim. Agora tá certo. Agora eu faço. Mas peraí, mas aonde está a honra de Deus nisso? Então nós estamos administrando aquilo que nós damos. Amado, a semente que caiu no chão, ela que morra e produza fruto. Sim ou não? Então muitas vezes nós somos assim, parece que a gente está pegando um carnê e está falando, Deus, eu peguei um carnê aqui e agora que eu dei, o Senhor também tem que... Não é assim, amados, que funciona. Por isso que eu estou falando, o que o texto pede. Agora, essa mulher honrou a Deus, sim ou não? Jesus, sim ou não? Jesus disse, não faz mal, não fala mal com ela não maltrata ela não, porque ela guardou isso para mim, não é verdade? Para mim ela guardou isso. E sabe o que Jesus fala? Jesus fala, essa mulher vai ser lembrada. Quantas pessoas que lerem esse texto vai ficar registrado. Quer dizer, ela honrou Jesus e Jesus honrou ela. Hoje nós estamos lembrando dela aqui nessa noite. Porque ela honrou e ela foi honrada. Ela honrou e foi honrada. Onde está esse versículo? Acha para mim. Esse versículo aí que diz, que já é em Lucas. Põe para nós o versículo de Lucas 14. Marcos 14:3. 14:3? Isso, Marcos 14:3. Mas em Marcos diz que Jesus honrou ela? Em Marcos diz? Ou só em Lucas? João 12 vai dizer que... Não, João 12 não vai dizer, então é em Marcos. Lucas 7:37. Mas é o versículo que diz que ele honrou ela. Tá, Lu. Olha lá. Vamos lá, avança. Vamos lá, Ludmila. Mais um pouco. 38. 39. 40.
É outra mulher. Isso é outra mulher. Há o versículo, amados, que diz que Jesus, ele honra ela. Que Jesus, ele diz, olha, por causa disso, da sua atitude, então você também será honrado. E nós que lemos hoje o texto, nós lembramos dessa mulher. É Marcos 26, 13. Olha lá, essa aqui, ó. Isso aqui mesmo, ó. Também, pastor. Também esse aqui, ó. Também, ó. Vamos lá, 1, 2, 3. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então veja que Jesus também honrou ela, mas. Amém? Quando nós fazemos de coração. Quando nós fazemos de coração. Quando nós fazemos de inteireza de coração. Sabendo a quem estamos fazendo. Sabendo a quem estamos fazendo. Amém, amados? Amém. A Bíblia vai falar, porque na verdade Deus, ele sonda a intenção, ele sonda o sentimento que vai por detrás do quanto nós, aquilo que nós damos, aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós fazemos, é o sentimento que vai por detrás. Amado, limpar a casa do Senhor, limpa com sentimento do quê? É o sentimento que está por detrás, porque é a casa do Senhor, amado, que nós estamos limpando, nós estamos cuidando, nós estamos zelando. É a casa do Senhor, o que nós fazemos é para o Senhor. Nós não fazemos para homens. Se você fizer para homens ou para ministérios, se você fizer para sacerdotes ou para profetas, você vai se decepcionar. Mas quando nós fazemos pelo mandamento, pela palavra, quantos versículos eu trouxe nessa noite? E poderia trazer muito mais, amados, falando da honra, de como a nossa atitude honra a Deus. E se nós esperamos a bênção que vem de Deus, primeiro, nós mostramos que tudo é dele e tudo é para ele. Tudo é dele, amados. Tudo é dele. Se ele nos dá, mas tudo é dele. Amém, amados? Tudo é dele. Nós reconhecemos a bênção dele nessa área da nossa vida também. Agora, muitos hoje que vão dizer assim, não, mas isso daí, pastor, é lá na lei. Amados, que na lei o quê? Me prove que isso é na lei. Porque quando Abraão, ele dizimou para um homem chamado Melquisedeque, que não tinha dias, não sabe onde ele nasceu, não sabe como que é a prefiguração de Jesus Cristo. Quando Abraão fez isso, era antes da lei. Nem lei tinha. Sabe por que Deus permitiu esse texto? Porque já sabia que nos dias de hoje iam ter essa questão. Por isso que Deus já permitiu que fosse antes da lei, para ninguém falar nada, mas continuam falando ainda. Continuam falando. Então nós, amados, Deus é o dono do ouro, dono da prata, sim. Deus enriquece, Deus empobrece, sim. Deus abate, Deus exalta, sim. Mas Deus é o Deus que é aquele que aceita o nosso coração, o nosso sentimento. Deus está atrás da honra, amados. É isso que Deus está atrás, é da honra. Eu não vou pedir perdão porque eu não creio que eu errei. Mas hoje, no começo do culto, por que eu vim aqui chamar a atenção da igreja, amados? Você sabe por quê? Porque muitas vezes quando vem pregador de fora, a gente coloca uma tensão, a gente sapateia, a gente levanta a mão. Está me dando honra, homem! Não tem que fazer essas coisas só com o pregador de fora, não. Está o Senhor no nosso meio. É o Senhor que está aqui. Seja pregador que for. Eu quero saber de pregador, irmão. Quero saber do nome do pregador. Não quero saber. Ele já tem a honra dele. Ele já tem a autoridade dele. Mas nós temos que honrar o Senhor em todos os cultos. Em todos os cultos o Senhor está conosco. E Ele sim merece a honra, o louvor e a glória. É Ele que merece todos os dias. Seja em festividade ou não em festividade. Seja em campanha ou não campanha. Todos os dias Ele merece a glória, o louvor e a adoração. Todos os dias. A Bíblia diz, amados, finalizei. A terceira campanha semana que vem. Não falte, mas nós vamos orar por você nessa área agora.
A Bíblia diz que tem uma viúva. Vocês conhecem esse texto? E Jesus está olhando a hora do ofertório. Jesus está olhando. Está lá em Lucas 21, 1 e 2. Jesus está olhando. E a Bíblia diz que essa mulher, essa viúva, ela coloca as moedinhas. Vocês conhecem esse texto, sim ou não, amados? E Jesus olhando, ele diz, olha, ela é a que mais ofertou. Ela é que, por que ela... Jesus está dizendo o quê? Ele tá incentivando a jogar sua moedinha? Não. Claro que não, amados. Mas ela deu de todo o seu coração, amados. Ela confiou totalmente no Senhor. Mas o que deixa entender o texto, nos dias de hoje, é que teve muitos que colocou lobo guará lá. Mas Jesus disse, eles colocaram daquilo que estava sobrando. Mas essa mulher não, ela não colocou do que estava sobrando. Então ela confiou que Deus ia trazer a providência para a vida dela. Amém, amados? Ela honrou ao Senhor com aquilo que ela tinha. E Jesus prestou atenção nisso. E Jesus, ele frisou esse momento, amados. Amém, igreja? Amém. Certa feita, Davi, ele tinha que sacrificar. E ofereceram para ele um campo. E o rapaz disse, olha, eu te dou de graça o campo. E sabe o que Davi diz? Davi, não, eu vou comprar esse campo pelo valor dele. Porque eu não quero dar ao Senhor aquilo que não me custa nada. Eu vou dar ao Senhor aquilo que sobra, amado, aquilo que não me custa nada. Não, Davi não aceitou o campo, mesmo sendo rei. Ele não aceitou. Aliás, há um outro texto também, a gente vai lembrando aqui, né? Há um outro texto que Davi está com sede, não é isso? E os 30 valentes dele vão buscar água para ele. E enfrentam perigos para trazer água. Quando traz a água, Davi joga fora. Eu ficaria muito nervoso, irmão. Por quê? Porque Davi falou, eu não sou Deus. Eu não sou Deus para vocês correrem esse perigo para me trazer água. Amém, amados? Então nós precisamos entender essas coisas. Faça para o Senhor, faça diferente, amado. Faça diferente. Cultue diferente, dê de forma diferente. Mas a pessoa que está do seu lado, deixa ela, irmão. A pessoa que está do seu lado, deixa ela. Faça você de todo o coração. E quando você vê que seu coração está mudando, volta. E coloca ele de novo, amados. E faça Deus de todo o seu coração. Porque Deus honra aqueles que o honram. Amém, amados? Nós não vamos honrar príncipe, nem homens, nem sacerdotes, mas honraremos ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar por você. Em nome de Jesus, por essa área. Não vou orar hoje por outra área, eu vou orar por essa área, tá, amados? Vou impetrar a bênção apostólica e nós vamos... Senhor, e vamos para a nossa casa. Sexta-feira nós temos oração. Vai se criar um grupo dos irmãos que estão participando do Amigo de Oração. E nesse grupo nós vamos colocar lá um valor para a nossa ceia de final de ano. Amém, amados? Amém. Tá? Que estão falando aí de fazer uma janta com churrasco, tá? Aqui atrás. Participe, tá, amados? Em nome de Jesus, tá bom? Às vezes, é muito caro. Não vai contar o quilo da carne hoje, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, tá, amados? Mas assim, pondere, tá? E participe. Pastor, se você não quiser participar só do Amigo de Oração, tudo bem, não tem problema. Mas faça um favor, não reclame. Não fale, porque tá, não, irmãos. Eu sei que os irmãos de vez em quando vão comer fora. Ou não. Uma pizza então, vai. Olha, falou uma pizza aí, vai. O Marcelo me deu lá um endereço de uma pizzaria lá, que eu não sei não, viu, irmã? Clandestina. É clandestina, não. R$20 a pizza, Amém, amados? Então, é isso que eu falo, irmão. A gente perde a bênção. Porque vocês sabem muito bem quanto está a pizza. Vocês sabem muito bem o almoço fora, quanto que fica. Aí quando fala na igreja, que não é para ficar para ninguém, é para a gente fazer aqui atrás. Meu Deus! Como se não soubesse, irmão, quanto que é.
Amém, amados? Tá? Em nome de Jesus. Vamos apresentar agora, em nome de Jesus, essa questão finanças, tá? Essa área nas mãos do Senhor, amados. Eu creio que Deus vai dar testemunho em nosso meio, amém, amados? Porque Deus, Ele tem preparado o coração. O seu coração, se Deus tem preparado o seu coração, amados, Ele vai te abençoar. Se Ele tem preparado, se você tem permanecido e deixado com que Ele prepare o seu coração, amados, em nome de Jesus, Deus, Ele faz questão de nos abençoar, amados. Querido Deus e Pai, Deus Santo e Deus maravilhoso, Senhor, nós ministramos a Tua palavra nessa noite, ó Pai. Meu Deus amado, Deus querido, nós queremos Te honrar com louvor, Te honrar com adoração, Te honrar com o mandamento, Te honrar com o culto, Te honrar com o nosso tempo, Te honrar, meu Deus, com a nossa família. Queremos Te honrar com os nossos bens, queremos Te honrar, ó Pai querido, com as nossas finanças. Ó Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, de todo o coração, para que Teu nome seja glorificado, Pai. Deus amado, há filhos Teus que estão fazendo essa campanha, que precisam da provisão, e a Tua palavra diz que o Senhor é Jeová Rafá, mas o Senhor também é Jeová Jireh, ó Pai. O Senhor é Jeová que cura, o Senhor é o Deus que cura, mas o Senhor é o Deus que provê, que abre porta, que abençoa. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, Senhor, vai abrindo portas, meu Deus amado, de finanças para os Teus filhos, para que eles vejam que o poder está nas Suas mãos, ó Pai. Meu Deus, tudo aquilo que parece estar amarrado, tudo aquilo que parece estar paralisado, tudo aquilo, meu Deus amado, que parece que não se move, em nome de Jesus, que saia, que comece a se mover, ó Pai, na área das finanças, meu Deus, em o nome de Jesus. Glorifica o Teu nome nessa área, na vida dos Teus filhos, ó Pai, e que eles possam testemunhar para a glória do Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, amados? Aplauda o Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Honra o Senhor também. Faça campanha os 5 dias, amados, em nome de Jesus. Não falte, em nome de Jesus. É honra. Faça com Deus. Tudo que você for fazer, faça com o Senhor. Eu fiz um voto com o Senhor. Já vou dar para vocês. Eu fiz um voto com o Senhor. Eu estava numa situação, eu já falei, eu estava numa overdose. E quando eu estava numa overdose, que a médica entrou e ela falou: tira todo mundo, inclusive aqueles que iam colher sangue meu, porque eu trabalhava na Intermédica há 16 anos, eu usava drogas lá dentro. E quando ela entrou e minha língua já tinha enrolado e já tinha disparado tudo, e ela falou: tira todo mundo, eu quero ficar só eu e ele. Eu vi Deus ali falando comigo, porque Deus já tinha me dado muitas oportunidades. E naquele dia, quando eu voltei, aquela mulher nem sangue meu tirou. Se ela tirasse, eu teria sido mandado embora sem direito, a minha vida teria acabado ali. Mas ali eu fiz um voto, não é propósito, eu fiz um voto. E eu falei: Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, aonde eu for, eu vou te servir de todo o meu coração. E eu não vou medir esforços para glorificar o Teu nome. Então, quando eu penso hoje, às vezes, me entristeço com algumas coisas, eu lembro que eu tenho um voto diante do Senhor, amados. E Deus tem nos dado graça para cumprir. Tudo o que você fizer e tudo que Ele fizer é pela graça, irmãos. A gente é tudo pela graça, mas nós cooperamos com a graça. Amém, amados? Nós sabemos que é pela graça, mas você pode cooperar com a graça, porque Deus tem derramado graça sobre as nossas vidas. E o Senhor tem nos trazido até aqui. Amém, amados? Então, o que você fizer com Deus, faça de todo o coração e cumpra, porque Ele é fiel. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça na igreja do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe. Agora esqueci o nome, Rafael. O Marcelo tem que pagar uma churrascaria pro Rafael. Vocês concordam, irmãos, em nome de Jesus? Porque ele chama o Rafael aqui para não dar R$1. Aí, ó. Vamos louvar, amados, em nome de Jesus. Graças a Deus, igreja. Pedir essa oportunidade para mim
fala de bênçãos de Deus, o que Deus faz. Nossa, pastor, vamos um vídeo rápido? Os irmãos sabem que eu estou na linha de gravação e fazer as coisas assim. E há uns dias Deus deu essa música aqui pra mim. Passei lá no grupo com alguns irmãos. E não é só gravar, né? Deus tem abençoado a gente oferta na casa do Senhor, que eu gravei de graça. E tive a produção do pastor Rick, que não pôde estar aqui hoje, estava vindo, e ele produziu para mim. E eu e os meninos aqui gostaríamos de compartilhar essa canção com vocês. E ela fala: enche, Senhor, o Santo Pai, e nos usa, Pai Santo. Eu quero ver a sua glória enchendo o céu. Eu quero ver o Senhor se manifestar em nós. Teu Santo Espírito és meu abrigo, vem reinar em nós. Quero ser casa, faça morada, orar em nós. Então enche.
Senhor.